Boa noite para todas. Mais uma vez estamos aqui, reunidas para a nossa noite de oração do grupo de mulheres que oram por Frankfurt, né? Nós agora estamos aqui, mas mesmo assim estamos também orando por Frankfurt, da onde nós viemos. Estivemos 20 anos e meio em Frankfurt, servindo ao Senhor, e a igreja ficou nas mãos da nossa filha Sabine, e também essa igreja precisa de muita oração. Como também nessa noite queremos pensar e orar em vários assuntos que o Senhor tem colocado em nossas vidas e nossos corações. Nós vivemos uma época onde as coisas ao nosso redor estão de uma forma que é assustadora. Diariamente a gente recebe notícias, mensagens de como o satanismo tem agido aqui neste Brasil, e nós precisamos muito mais do que nunca estarmos em oração. E por isso eu escolhi também um tema sobre a oração. Então, o apóstolo Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui intercede, né, pelas pessoas da igreja e pelos irmãos na fé, e ele entra numa intercessão muito forte, e ele começa essa passagem: por essa causa me ponho de joelhos. Quer dizer que isso é importante, nós também orarmos de joelhos. Orar de joelhos é uma postura muito especial, onde você realmente abre mão de tudo e está realmente unicamente diante do Altíssimo. E eu fiquei refletindo nesses dias, nós recebemos aquele vídeo lá, né, onde também foi enfatizada essa questão de joelhos, e aí eu procurei passagens bíblicas nesse sentido, e uma das passagens essenciais é essa que eu li para vocês, e Paulo então pede todas essas riquezas, ele pede que estejamos alicerçados em amor, né, e que temos o alicerce da palavra de Deus, onde estamos profundamente alicerçados. Eu recebi um telefonema hoje da Alemanha, um rapaz procurando terapia, e ele está procurando uma igreja onde ele realmente ouve assim mais da palavra de Deus e possa crescer e estar justamente esse alicerçados. Me chamou a atenção, né, que ele quer crescer na palavra. Então, eu ainda fiquei pesquisando um pouco o que significa, qual é o significado dessa postura de nós estarmos de joelhos. E então é linguagem corporal, na verdade, né? Então, quando a gente ora, está sentado em algum lugar, ora, fala com Deus, nós podemos falar com Deus em todos os lugares, seja no banheiro, seja onde for, onde nós andamos, podemos falar com Deus. Agora, se nós vamos de joelhos em oração, é que nós desligamos tudo ao nosso redor. Estamos realmente só ligados no Senhor. Se nós estamos de joelhos, estamos com os olhos fechados, não tem nada que nos atrapalha, não tem nada que nos tira a atenção, e é uma postura assim de humildade, de um ser superior a nós, com o qual nós estamos falando, que é Deus, que é nosso Pai, e com o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então nós estamos realmente ligados com o Eterno, com o nosso Pai Eterno. E então eu pesquisei um pouquinho, achei umas coisas interessantes, onde fala, por exemplo, o gesto corporal é o ponto de partida, ela ajuda com a oração, porque leva a atitude interior de reverência e reverência do coração. Então, com isso, nós mostramos uma reverência profunda. E me chamou a atenção, esses dias eu vi uma pregação de um pastor muito conhecido na Alemanha, o pastor Pierre Rolfay,
E ele deixou bem claro que quando nós estamos assim diante de Deus, nós colocamos a nossa vida em zero, que nós realmente esquecemos o nosso eu e estamos realmente ligados com Ele. E nós, né, nos anulamos, mas não no sentido de anular a nossa autoestima, mas essa questão de agora saber que agora eu estou falando com Ele, eu quero ver o que Ele quer me dizer. E não está em pauta o que eu quero e o que eu sou, tenho, posso ou faço, né? Então, diante de Deus, ajoelhados, eu estou expressando que eu não posso fazer nada sozinho. Eu preciso realmente do Senhor, né? Eu preciso do grande poder. Ajoelhar também significa Senhor, eu te honro, é uma honra, né? Então, na antiguidade, quando um servo se ajoelhava diante do seu senhor, isso, e se ajoelhava significa o outro tem poder sobre mim, né? E eu sou servo. Então, na verdade, se ajoelhando diante do Senhor, nós estamos colocando, tendo uma postura de servo, né? Então, honramos o nosso Senhor, né? Admiro-me com tua grandeza, com tua glória, com teu amor, eu te adoro. Em minha vida cotidiana, muitas vezes busco minha própria honra, né? Quero torná-la grande, né? Mas quando nós nos ajoelhamos, nos concentramos realmente em oração, então nós estamos diante do Altíssimo e queremos honrar apenas a Ele. E vamos desfrutar a sua bênção. E Ele está nos ouvindo. E num dos cultos, os últimos do Diego, ele falou também essa questão de como Deus nos vê, como Ele nos ouve, né? Nada escapa, Ele tem ouvidos e ouve, Ele nos olhos que veem. E Jesus, Deus vê toda oração que nós falamos e proclamamos. E diante do mundo das trevas, agora vem essa parte, o ajoelhar tem um significado especial, né? Então nós temos até um exemplo de um irmão que às vezes nos visitou na Alemanha. Ele contou quando ele estava ainda no Espiritismo. Então era para se fazer um trabalho para uma casa que era para ser incendiada, uma casa de uma cristã. E eles mandaram os demônios e eram para lá, então incendiar a casa dela. Mas eles não conseguiram. E daí eles voltaram e disseram, olha, lá não dá para fazer nada porque ela está com as pernas para trás. Os pés para trás. Os pés para trás. Quer dizer, a mulher estava em oração. E não puderam fazer nada, não puderam incendiar a casa dela. Então, isso é importante diante do mundo invisível. Isso tem uma conotação bem específica. Estar de joelhos, orando, falando com Deus. Contra isso, Satanás não pode. Então, nesse se ajoelhar, nós expressamos inteira submissão a Deus. E justamente onde a gente se submete a Deus é onde que acontecem as coisas. Quando eu deixo o meu eu de lado e eu vejo só o Senhor. E depois tem uma parte que eu também gostei, que fala assim, que depois de ajoelhar, a gente se levanta, né? E então também isso é uma postura figurativa. Primeiro eu me humilho, eu oro, eu busco a Deus, depois eu levanto. Quando eu levanto, significa eu estou novamente em pé, eu estou pronto para a luta, para a batalha espiritual, porque eu busquei essas forças de joelhos, né? E aí Deus me levanta novamente, eu levanto e eu estou disposta para proclamar, para determinar, né? Lá onde Deus nos coloca em situações onde temos que determinar muitas vezes, né? É que Satanás está fazendo muitas coisas na vida das famílias e lá nós temos que muitas vezes também determinar, em nome de Jesus, mandar embora Satanás com toda a sua bagagem, que ele não tem poder nessa ou naquela situação. Então, em Jesus, nós temos essa incumbência, nós podemos determinar. Mas isso só quem antes estava de joelhos diante do trono. Aí nós temos tanta força, nós vamos ser erguidos novamente para que nós tenhamos força de poder, nas diversas situações da vida, determinar e acabar com a festa do diabo. Então, mais do que nunca, nós temos que estar vigilantes, né, em oração,
quando nós entramos em guerra espiritual mesmo, também temos que nos colocar debaixo do sangue de Cristo, que isso é muito importante. Proibindo, as forças das trevas não podem nos atacar, nem no físico, nem no emocional, e nem nos nossos bens. É importante que a gente menciona isso quando a gente entra em batalha espiritual. Às vezes você entra numa batalha e você nem sabe como, né? De que jeito, de repente você está no meio de um fogo e você precisa agir. Aí não tem mais para onde correr. E ali Deus nos dá força e nos dá direção. E especialmente se antes disso nós também fomos buscar essas forças do alto, né? Em oração. Por isso eu quero realmente incentivar que nós tenhamos uma vida de oração bem profunda, para que o Senhor possa nos usar nas diversas situações da nossa vida, né? E o que nós temos que aprender? Não fazer Satanás grande, mas ele é grande. Ele tem poder. Ele já venceu o mundo e o mal, né? E também quando a gente, quem vive assim em regiões onde existe muita macumbaria e coisas assim, ou tanto mais, é importante que nós estejamos sempre em oração, buscando a Deus e também louvando e adorando a Deus. O que o inimigo não suporta é adoração. Quando você está em clima de adoração, ele não tem como chegar. Então, o que é muito importante? Nós estarmos em adoração sempre, seja lá onde a gente está. E eu acostumei assim, às vezes eu estou andando num lugar e estou adorando a Deus, tanto faz onde é que eu estou. E é uma coisa que deve ser uma postura constante em nossa vida, né? De adorar a Deus. E terminando, na Alemanha existe um médico, ele trabalha nessa área de diabetes e tal, ele vai fazer palestras por aí, e ele é muito abençoado e Deus, mesmo sendo médico, mas ele também foi usado muito, né, em cura espiritual. E ele reconheceu que o certo seria de adorar a Deus cada 10 minutos. E ele até vende esses reloginhos pequenininhos, você põe debaixo da tua blusa ou em algum lugar, e ele treme cada 10 minutos. Para lembrar você, treme ou dá um sonzinho leve para lembrar você que você deve adorar a Deus. A Juliana, que estava aqui, ela estava com esse relógio no início, depois ela perdeu, ela acha que ela perdeu aqui no Brasil, mas eu não sei. Enfim, mas ela, durante um tempo que ela estava conosco, ela estava com esse reloginho. Então, cada 10 minutos, te lembrar que você faz uma pequena oração de adoração. E existe um segredo nisso, existe um grande segredo do poder de Deus de agir em nossa vida e através de nós, onde nós vivemos uma vida de oração e de adoração. E por isso, então, quero encorajar de viver uma vida de oração e adoração. Em nome de Jesus. Amém.